Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 3. Vamos ler então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois esta seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E agora eu queria ler rapidamente com você um outro texto, também de Gênesis, mas desta vez Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 6. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros.
Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala-nos pelo teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse é um texto muito grande para expor. Levaria vida para expor esse texto aqui. Mas eu quero só hoje conversar rapidamente com você sobre todo o quadro. Vários trechos desse texto que nós lemos já foi exposto de uma forma ou de outra. Mas hoje eu gostaria de falar rapidamente sobre o quadro todo que esse texto pinta, que esse texto desenha. É o quadro da tragédia humana, o quadro da queda humana. E que, de um lado, explica por que somos o que somos, vivemos como vivemos e por que precisamos de um Salvador. Então, queria rapidamente lembrar a você esse quadro, para que nós, todos juntos, pudéssemos ter reforçada em nossa mente a consciência do quanto necessitamos de um Salvador e qual é de fato o seu objetivo em nossas vidas, em nossa história, em nossa existência. Esse texto, Gênesis 3 e depois Gênesis 11, que eu chamo de o Gênesis 3 tardio, porque é a última das consequências ou a última das maldições de Deus sobre a terra por causa da queda, que é a divisão dos homens em raças, tribos e línguas. Esse quadro nos fala da tragédia humana e esse texto nos pinta o quadro da tragédia humana, o que ela significa e obviamente nos dá a medida do quanto necessitamos de um Salvador. Por que esse quadro fala que o que aconteceu conosco é uma tragédia, ou foi uma tragédia, ou está sendo uma tragédia? Porque, até onde eu posso ver, esse quadro nos diz, esse texto nos afirma que nós fizemos migrações existenciais que foram e que são plenamente, totalmente danosas a nós como espécie, como criaturas. Então eu queria rapidamente elencar aqui essas migrações, para a gente ter uma ideia da tragédia e ter ideia de quanto necessitamos do Salvador. Primeiro, o texto nos diz que nós migramos do ser para o ter. Eu já tive a oportunidade de expor isso aqui. O adversário, o inimigo, aproximou-se de nós e disse: vocês serão como Deus. Não é igual a Deus, como Deus, ou seja, semelhante. Só que para que vocês sejam como Deus, vocês precisam ter o que Deus tem, a começar do seu conhecimento a respeito do bem e do mal. Bom, isso era uma falácia em vários aspectos. Sobre vários aspectos. Primeiro, porque já éramos como Deus. Segundo, porque já sabíamos a diferença entre o bem e o mal. Mas o adversário nos convenceu que para sermos, precisávamos ser como Deus. E nesse sentido ele estava certo. Ser é ser como Deus, ou então é não ser. Só que nós já éramos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então já éramos como Deus. Quando o adversário nos convenceu que para ser é preciso ter, jogou-nos no mar da insaciabilidade. Por quê? Simples, Deus tem tudo. E se para ser como Deus é preciso ter tudo, ter o que Deus tem tudo. Então estamos lançados no mar da insaciabilidade. Já tive ocasião de conversar com os irmãos sobre isso. Esse é o grande perigo da era moderna, o mar da insaciabilidade,
onde as pessoas, para se sentirem sendo, precisam continuar possuindo, tendo, adquirindo. Isso não tem fim. Não tem fim porque é a insaciabilidade. Se ser é ser como Deus, e se para ser como Deus é preciso ter o que Deus tem, logo estamos no mar da insaciabilidade. Isso não vai parar nunca. Segunda migração que esse texto diz que nós fizemos é que nós fomos da alter-referência para a autorreferência. Como eu disse, nós já sabemos a diferença entre o bem e o mal. Se você fosse visitar o casal lá no Éden e perguntasse: o que eu posso fazer aqui? Ele diria: pode comer de todas as frutas do jardim. E se você lhe perguntasse: o que eu não posso fazer? Eles diriam: não pode comer do fruto daquela árvore. Então, eles já sabiam a diferença entre o bem e o mal. Mas se você fizesse uma próxima pergunta, que é: como é que vocês sabem que se pode comer de todas essas frutas, portanto o bem, e não se pode comer daquela fruta, portanto o mal? E a resposta do casal seria: porque Deus falou. Isso implica que a referência de bem e de mal deles era uma alter-referência. Ou seja, a referência era o outro e o outro era Deus. Era Deus quem dizia o que é certo e o que é errado, o que é correto, o que é incorreto, o que é bem e o que é mal, o que é verdade e o que é mentira. Então Deus era a referência, era a alter-referência. O diabo nos convenceu que nós tínhamos de migrar da alter-referência para a autorreferência. E aí cada um de nós tornou-se a sua própria referência do bem e do mal, e isso obviamente gerou guerra, um estado de guerra, que hoje, nesses dias, experimentamos como nunca experimentamos antes na história da humanidade. Por quê? Porque durante milênios, séculos, nós concordamos com Deus. Quando nós deixamos de ser quando nós migramos de alter-referência para autorreferência, Deus disse: eles não podem viver eternamente. Eles precisam ser cerceados, precisam morrer, precisam ser cerceados, porque agora cada um é sua própria referência do bem e do mal. Durante milênios nós concordamos com Deus e nós delegamos o ser referência de bem e do mal para autoridades. Delegamos para o chefe da tribo, delegamos para os reis, delegamos para as constituições. Mas hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, parece que há um novo consenso na humanidade, que é marcadamente o individualismo. E o individualismo é o assumir pleno de si mesmo como autorreferência. É por isso que os compromissos não se sustentam mais. Porque quando o sujeito não se sente mais bem com a esposa ou com o esposo, ou seja lá o que for, ele simplesmente vai embora. Ele não tem mais nenhuma referência do que é certo e do que é errado além de si mesmo. Por isso que as regras estão sendo subvertidas de todas as maneiras por quem precisa ou acha que precisa subvertê-las e por quem jamais precisaria fazer isso. O Alan Greenspan, por exemplo, acabou de denunciar no relatório dele o que ele chamou de a voracidade infecciosa dos empresários. Falando do quê? Desses escândalos que estão acontecendo nos Estados Unidos, das fraudes contábeis. E você, como disse o Jabor comentando isso, você que é daqueles tais que acreditam, como você que acreditamos, não, o sistema vai funcionar, não é? O Jabor diz que nós somos os que acreditam. Não, deixa que o sistema anda e tal. Fomos traídos, porque de repente os camaradas que parecem ser os motores do sistema não são nada mais, nada menos do que fraudadores do sistema. E aí você está diante do quê? O que explica isso? O que explica uma corporação desse tamanho colocar em risco a sua sobrevivência, colocar em risco toda a sua história,
fraudando contabilidade que de fato não havia nenhuma necessidade de fazê-lo. A única coisa foi fazer com que as ações tivessem um pouco mais de valor, mas elas teriam valor do mesmo jeito. O que explica isso? Explica isso é a migração da autorreferência para a autorreferência. É porque nós somos a nossa própria medida. E se eu decido que eu quero ter mais, então eu quero ter mais. Se eu decido que eu quero fazer, então eu devo fazer. Se eu decido que eu tenho de ir embora, então eu posso ir embora. Porque eu sou a minha própria referência. Nunca, como nos tempos modernos, nós estivemos tão imersos nesse estado de guerra. E assim, os compromissos não se sustentam mesmo. Assinar contratos, celebrar pactos, formar alianças, passa a ser o mundo do provisório. Porque tudo isso só vale enquanto o sujeito decidir que ele está nisso. Uma vez que ele é a sua autorreferência, é a sua própria referência. O texto diz também que nós migramos da complementariedade para a estranheza. Isso significa que nós voltamos para a solidão. O que isso significa? Deus viu o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Aí deu uma tarefa para o homem. Uma tarefa que até hoje os nossos biólogos exercem. E a tarefa que ele deu ao homem foi: vá classificar as espécies. E foi o que ele fez. Classificou todas as espécies. E quando ele terminou de classificá-las, ele tinha o planeta nas mãos, mas tinha uma consciência nova. Qual é a consciência nova que ele tinha? Estou só. Não tem ninguém como eu no planeta. E estar só não é apenas não ter companhia. Estar só é não ter alguém em quem se ver. O fim da solidão é quando não é quando você está cercado de gente, mas é quando você tem alguém em quem você se vê. Porque nós precisamos do outro para nos vermos, até nas coisas mais corriqueiras. Até nas coisas mais corriqueiras. Quantas e quantas vezes a Judite já não disse para mim: Ari, por que você está fazendo tanto gesto tal? E eu disse: eu não estou fazendo. Eu vou contar da próxima vez. E ela conta mesmo. Aí ela contou e disse: olha, você fez tantas vezes. Não, não é possível. É, você está fazendo. O que está acontecendo nesse nosso diálogo? Eu estou me vendo. Eu preciso de alguém para me ver. Não tem jeito de ver-se a si mesmo sozinho. O homem estava só. Deus é maravilhoso, é extraordinário, mas é Deus. Não dá para se ver através de Deus. A distância é infinita. A distância é infinita. Precisa de alguém. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso é complementariedade. E aí, isso está lá no texto, quando o texto afirma: eles estavam nus e não se envergonhavam. O que isso significa? Que eles tinham um ao outro como extensão de si mesmo. Então, você percebe? Eles se viam um como extensão do outro. Então, o outro para eles era Deus. A mulher não era o outro do homem, o homem não era o outro para a mulher, porque eles se viam como extensão um do outro. O outro era Deus, que era diferente dele. Mas eles perderam essa complementariedade e passaram para a estranheza, passaram a ter vergonha um do outro. E quando você passa a ter vergonha do outro, você se fecha para o outro. E aí nem o outro vê você e nem você se vê, porque você não se abre mais. E isso fez esse mundo que nós vivemos, um mundo de gente solitária. E um dos Rubens, perguntado sobre, eu não lembro se é o Rubem Braga ou o outro, Fonseca, que perguntado por que havia se divorciado, ele disse: porque eu cansei da solidão a dois.
E isso é algo que está sendo, lamentavelmente, muito vivido nos dias de hoje, porque nós migramos da complementariedade para a estranheza. Passamos a ter vergonha do outro. E aí não nos abrimos mais. E não há casamento que se solidifique se não há abertura plena. Se a gente não vai no caminho da complementariedade, se a gente não admite que precisa do outro para se ver, e que o outro precisa da gente para ver-se a si mesmo, e que é nesse ver-se a si mesmo mútuo que nós vamos nos tornar cada vez mais um. A queda fez a gente migrar da complementariedade para a estranheza, fez a gente migrar da comunhão para o medo. Os homens, os seres humanos, ficaram com medo de Deus. Agora, isso é terrível, porque isso faz com que a gente perca o foco de nós mesmos. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador. E nós somos criados à sua imagem e semelhança. Logo, Ele é o nosso modelo. Se nós temos medo do nosso modelo, logo temos medo de nós mesmos. Estamos perdidos. Nós temos medo de nos encarar como seres humanos, de entender o que é isso. E não é à toa que a nossa sociedade é considerada por nós uma sociedade desumana, o que é um paradoxo, uma vez que é uma sociedade de homens. Como uma sociedade de homens pode ser uma sociedade desumana? Só tem uma explicação: se os homens estão muito aquém daquilo que deveriam ser e não têm nem coragem de admitir isso, quanto mais de migrar em direção a isso. Essa é a tragédia. A Bíblia diz: vocês estão sob uma tragédia. Perderam o foco de si mesmos porque passaram a ter medo de Deus. Estava almoçando esses dias com o Alexandre Robles e o Marson. Estávamos falando sobre o ateísmo. Aí o Marson falou: acho que tem gente que não tem problema com Deus, tem problema com o caráter de Deus. E aí o Alexandre arrematou de modo genial, dizendo que talvez muitos ateus sejam pessoas que têm tanta desconfiança quanto ao caráter de Deus que preferem crer na não existência dele do que ter de conviver com um Deus que, como diria Descartes, é um malin genie, um gênio maligno. E isso é terrível, não é? Porque se Deus é mau, então nós estamos perdidos. Porque se é Deus, é todo-poderoso. Se é mau, estamos perdidos porque, gostemos ou não gostemos, todos estão à deriva do Deus que criou todas as coisas. Então, conclusão do Robles, é possível que muita gente esteja apenas recusando-se a crer em Deus por causa do que pensam do caráter. E concluindo então a partir do meu amigo Alexandre, muito ateu por aí não passa de gente apavorada. Quem sabe você tenha cruzado com muitos ateus por aí que não são nada mais, nada menos do que gente apavorada, com medo de Deus existir e existir do jeito que ele pensa que ele é. E isso é fruto do quê? Dessa tragédia. Nós migramos da comunhão para o medo e perdemos o foco de Deus, logo perdemos o foco de nós mesmos. Nós migramos da unidade para a autoridade. O texto diz assim para a mulher: seu desejo será para com seu marido e ele te dominará. E isso é uma maldição. As mulheres que o digam. Isso é uma maldição. Ela é duro, mas é verdade. Isso entra na história como uma maldição. Seu desejo será para com seu marido e ele te dominará. Por isso, quando as mulheres começaram a clamar por igualdade, ainda que com o que eu penso ser muito exagero, o princípio é profético. O princípio é correto. Porque os homens, os seres humanos, foram criados em estado de unidade e não em estado de hierarquia. E esse estado de hierarquia é uma maldição. Curioso isso, né? Você vê que a mulher só ganha um nome diferente depois da queda.
porque só então o homem tem autoridade sobre a mulher e pode nomeá-la, porque nomear é um ato de autoridade, não é? E Deus nomeou ambos com um nome só. Quando Deus andava pela viração da tarde e dizia Adão, macho e fêmea se viravam para ele. Porque Adão não era o nome do macho, Adão era o nome dessa unidade constituída pelo macho e pela fêmea. Mas quando Deus passa ao homem a autoridade sobre a mulher, ele a separa dele. E diz, Adão sou eu, você é Eva. É uma ruptura. É muito curioso ver isso nas Escrituras. É uma ruptura estabelecida por um estado de subordinação. Só que isso leva aonde? Quando não bem trabalhado, e na maioria dos casos não tem sido bem trabalhado, na história nunca foi muito bem trabalhado, leva para onde? Para a opressão. Para a opressão, que as mulheres sofrem até hoje. Cheio de artigos por aí dizendo que uma mulher está numa mesma posição que um homem e ganha menos. Faz a mesma coisa e ganha menos. Tem os mesmos cursos, os mesmos títulos e ganha menos. Por quê? Porque é mulher. Isso explica tudo. Não é? Porque não tem nenhuma outra explicação. Se for na base do currículo, não dá para explicar. Se for na base das titulações, não dá para explicar. Se for na base das universidades, da qualidade das universidades, não dá para explicar. Então qual é a explicação? É porque é mulher. Pronto, isso explica tudo. E por que é assim? Porque houve uma maldição. Nós migramos da unidade para a autoridade. E criamos um estado de opressão. Nós migramos da interação para a predação. Deus nos colocou num jardim e nos deu a tarefa de fazer da terra um jardim. Harmonizar os recursos do planeta e fazer dele um jardim. Quando nós caímos, migramos da interação para a predação. A primeira frase que Deus diz sobre a terra por causa da nossa queda é: maldita é a terra por sua causa. E dali até hoje temos nos tornado predadores. E hoje o planeta está do jeito que está, porque nós nos tornamos como nos tornamos. Ou seja, passamos para o geocídio. Geocídio é um neologismo que um amigo meu criou e ele submeteu a vários linguistas e todos eles aprovaram, então por isso que eu uso. Ele é um catedrático da língua portuguesa e cunhou essa palavra, geocídio, que é a imposição da morte ao planeta Terra. Então começamos a praticar geocídio, porque migramos da interação para a predação. Migramos da humanidade para a nacionalidade. Como eu disse, a Torre de Babel é o Gênesis 3 tardio. Antes, éramos um só. Uma só família, uma só língua, uma só história para ser construída. Um planeta para ser administrado. Depois da maldição da Torre de Babel, somos várias nacionalidades. Mãe de todas as guerras. O nacionalismo é a mãe de todas as guerras. Perdemos a noção de que somos uma família só. Começamos a discriminar-nos mutuamente, a nos julgarmos superiores uns aos outros. Isso só nos leva ao quê? A guerra. E a guerra é vivida no nosso meio de várias maneiras. A guerra, como nós a descrevemos do ponto de vista bélico, armado, e a guerra econômica, que é uma guerra tão terrível quanto, se não pior. O que é que faz nações inteiras dormirem em berço de ouro, enquanto outras nações inteiras estão sendo dizimadas pela fome? O que faz nações inteiras consumirem juntas 2/3 dos recursos da humanidade, enquanto o restante do mundo padece com 1/3 tentando sobreviver, e tem nações na África que já enterram seus mortos em vala comum? É a nacionalidade. Nós perdemos o senso de humanidade. Por isso nós precisamos de alguém
Alguém que nos recorde que somos. Somos. Não precisamos de mais nada para ser. Somos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, logo eu sou, você é, todos são. Não precisa ter nada para ser, já tem tudo que precisava, que é ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, já é como Deus. Logo, se já é como Deus, já é. Não precisa de mais nada. Isso é apavorante. Eu me lembro numa reunião no condomínio onde eu moro, que um moço estava tentando, um vizinho estava tentando convencer o síndico de que precisava ter mais segurança na garagem, que a garagem, a grade da garagem é vazada e todo mundo que passa vê os carros que estão lá. E tem uns vizinhos que têm uns carros muito bons, importados e tal. E ele citava toda vez os carros desses vizinhos que têm carros importados. E dizendo, tá vendo, o sujeito passa, vê esse carro, vê aquele outro, ele vai querer entrar aqui e tal, tentando convencer o síndico de que precisava melhorar a segurança. Bom, 2, 3 meses seguintes, um bocado de vizinhos meus começaram a mudar de carro, para se igualar aos vizinhos que foram citados pelo rapaz que advogou que precisava mais segurança por causa do carro dele. E aí hoje, todas as vezes que eu entro no meu Poisésinho, eu digo, graças a Deus, ser para mim não custa tão caro. Porque os meus vizinhos começaram a mudar. Gente, deve ter gente se endividado aqui até o pescoço para mudar de carro, para na próxima reunião do condomínio ser citado também. Quer dizer, é um absurdo. Alguém precisa nos dizer que nós já somos e que não precisamos de mais nada para ser. Alguém precisa nos dizer por quem somos. Somos por Deus. Deus é a nossa referência. Deus é que nos diz o que é certo e o que é errado. Então, por quem somos? Por Ele que nos conduz, por Ele que nos ensina, por Ele que nos leva a caminhar na sua verdade, que nos conduz a toda a verdade. Alguém tem de nos dizer com quem somos, que somos com o outro, que precisamos do outro para nos vermos, que temos de viver uma vida de complementariedade. Alguém precisa nos dizer como somos, que somos simplesmente como Deus, não precisamos ter medo dele, porque ele é o nosso modelo. Não precisamos ter medo do seu caráter, porque ele nos criou à sua imagem e semelhança. Como somos? Somos como Deus. Temos conteúdo, temos propósito, temos caminho. Alguém tem de nos dizer ao que somos. Somos para a unidade, que tem de começar a ser resgatada na família, onde nos vemos um como extensão do outro. Alguém tem de nos dizer onde somos. Somos na terra. Precisamos recobrar a visão ecológica. Como o Ed já disse aqui, o cristianismo de fato não acredita no céu, acredita na terra. Já que o chefe disse, eu posso dizer também, não é? O cristianismo acredita na terra, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. A Bíblia não termina dizendo que nós vamos para o céu, termina dizendo que Deus vem para a terra. E a esperança cristã é um novo céu e uma nova terra, ou seja, um ambiente novo, onde a terra está restaurada e onde poderemos viver para sempre com Deus. Então é na terra que somos. Alguém precisa nos relembrar que temos de cuidar desse ambiente. Temos de cuidar desse meio ambiente. Alguém tem de nos recordar no que somos. Somos na humanidade. Somos a humanidade. Somos uma família só. Somos na humanidade. Por isso a igreja. O que é a igreja? A igreja é a restauração da humanidade. A igreja é a restauração, não da humanidade, que é a salvação de muitos indivíduos. Mas é mais do que isso. A igreja é a restauração da humanidade, porque a igreja é a retomada do conceito de humanidade. Onde não há grego nem judeu.
nem sábio nem inculto, nem homem nem mulher, nem branco nem negro, nem amarelo nem vermelho, onde todos são um em Cristo Jesus. A igreja é o fim das nacionalidades. Sob a igreja tremula uma bandeira só, a bandeira do reino de Deus, a bandeira da humanidade. Precisamos de alguém que nos ensine isso. E quando você pergunta a Deus quem é esse alguém, Ele dirá para você: Cristo. Cristo é o modelo, Cristo é o caminho, Cristo é o poder, a verdade, o caminho e a vida. A verdade, quando Cristo diz eu sou a verdade, Ele está dizendo eu sou o modelo. Ser é ser como eu. Quando Ele diz eu sou o caminho, Ele está dizendo sou eu que tenho condições de dizer de que jeito vocês chegam lá. Eu sou o jeito para vocês chegarem lá. Quando Ele diz eu sou a vida, Ele está dizendo eu sou o poder que dá a vocês condições de chegar lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso precisamos tanto do Salvador. Por isso não somos nada sem o Salvador. Por isso, sem o Salvador, não construiremos famílias, não construiremos relacionamentos, não construiremos sociedade, não construiremos o mundo, não restauraremos a terra, não retomaremos a identidade. Que o Salvador seja de fato caminho, verdade e vida, na sua vida, na sua família, na sua forma de olhar para si mesmo, na sua forma de olhar para a humanidade, na sua forma de olhar para o mundo. Que Deus nos abençoe.